Muito bem, nós vamos a Florianópolis para conversar com a supervisora de políticas públicas de assistência social do estado de Santa Catarina, a Janice Merigo. Ela nos atende agora, inclusive ela faz parte do grupo da FECAM, Federação Catarinense de Municípios, para falar sobre a PEC 383, que foi aprovada em primeiro turno na Câmara, agora em abril, não é? Por unanimidade praticamente. Janice, boa tarde. Boa tarde, agradecemos em nome da FECAM a oportunidade da gente poder estar aqui com vocês, falando da aprovação da PEC 383. Vamos lá então, o que diz a PEC 383 e o impacto dela? Então, a PEC 383, ela é um projeto de lei que ela vai aprovar a garantia de no mínimo 1% da receita corrente líquida do governo federal e dos governos estaduais para a política pública de assistência social. O que isso significa? Hoje nós não temos um recurso fixo no âmbito federal de repasse obrigatório para os municípios, nem nos estados, né? Nem no estado aqui no caso de Santa Catarina. Então, a partir da aprovação dessa lei, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, eles terão a obrigação legal constitucional de repassar no mínimo 1% para a política de assistência social. Esse recurso ele entra nos fundos municipais de assistência dos 295 municípios e o município, então, vai poder atender as famílias em situação de vulnerabilidade social com mais qualidade, com mais serviços, com mais efetivo e garantir, de fato, um atendimento trabalhando na prevenção, na proteção e no cuidado das pessoas. Certo. Só para entender, esse 1% da arrecadação nacional deve ser passada para os estados, e os estados, por consequência, passaram aos municípios, é isso? Na verdade, o governo federal ele repassa diretamente aos municípios, os estados também repassam diretamente aos municípios. Então, a gente chama de repasse fundo a fundo. É diretamente do governo federal para os municípios e do governo estadual para os municípios. Tá. E aí, lá na conta do município, ele tem esse recurso para poder usar e hoje ofertar o atendimento nos conhecidos, né, hoje já referenciados CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, que inclusive aqui no estado de Santa Catarina nós temos 100% dos municípios que possuem pelo menos um CRAS. Esse CRAS, ele é uma unidade pública de atendimento e acolhida das famílias, que por alguma situação socioeconômica, de fragilidade de vínculo familiar e comunitário, ou de não acesso à garantia de algum direito social, procura essa política pública para poder ser acolhido, atendido e não ter aí uma violação de direitos ou daqui um pouco precisar de um serviço que a gente chama de alta complexidade, que custa muito maior para os municípios também. Tá, Janice, foi aprovado na Câmara dos Deputados Federais no primeiro turno essa PEC. O que acontece agora? Precisa passar por uma segunda votação ou vai diretamente para ser sancionada? Isso, então a previsão é que amanhã, na quarta-feira, aconteça a segunda votação. Nós tivemos uma votação super expressiva dos deputados, né, no âmbito nacional, e no estado de Santa Catarina nós também tivemos um movimento bem importante feito pela FECAM, com apoio bem significativo também do prefeito, do presidente, do prefeito Topázio, da prefeita Carmen Zanotto de Lages e da prefeita Aline de Major Vieira. Tivemos algumas vezes em Brasília, conversamos com a bancada catarinense e fizemos também vários contatos com os deputados aqui de Santa Catarina para que a gente possa ter a aprovação dessa PEC, porque ela vai impactar significativamente nos municípios catarinenses, no custo, né, que os municípios hoje investem na política de assistência social. Então, na verdade, a PEC sendo estabelecida, vocês vão ter, as assistências sociais dos municípios vão ter 2%, 1% que vem do governo federal e outro 1% que vem da arrecadação do estado? Nós vamos ter, no mínimo, até 1%, tanto do governo federal, só para vocês terem uma ideia, hoje do governo federal é 0,078%. Então, nós passaremos a ter a garantia de, no mínimo, 1%. E o governo estadual até 1% também. Então, a gente tem trabalhado com esse 1%, né, no mínimo, que porque isso implica também nas questões fiscais, tanto do governo federal quanto estadual, mas nós acreditamos que, de uma forma gradativa, a gente possa chegar a esse 1%, né, com uma contraproposta, mas que os municípios catarinenses e assistência social precisam, sim, desse recurso.
E agora, depois da segunda votação, uma aprovação no Senado, né, o que nós acreditamos que neste ano, esse ano de 2026, vai ser um ano histórico da aprovação dessa PEC se tornando constitucional e a política da assistência não precisando mais bater na porta do governo federal e estadual todo ano, né, solicitando aí, mostrando a necessidade desses recursos. Olha, Janice, esse negócio de bater na porta é chato demais. Para um trabalho tão importante, ter que ficar indo lá com o prato na mão, pedir, implorando recursos, uma vez que esse trabalho das assistências sociais realmente é fundamental, muito importante e o povo recorre, precisa e necessita. Janice, olha, parabéns pelo seu esforço, né, por todos esses agentes que estão envolvidos e a gente espera o sancionamento desta PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, a 383. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada, nós que agradecemos e sempre à disposição. Tá certo, obrigado. Olha, os motoristas de Balneário Camboriú precisam ficar atentos, porque tem interdição na Avenida Atlântica. Fique ligado aí agora nessa matéria que vai trazer detalhes. A Avenida Atlântica, no trecho da Rua 1001, vai operar em meia pista até quarta-feira. De acordo com a Prefeitura de Balneário Camboriú, a medida é necessária para dar continuidade à obra da macrodrenagem. A gente está exatamente no entroncamento da Rua 1001 com a Avenida Atlântica, bem sinalizada. Ela está em meia pista, os agentes de trânsito estão no local fazendo a sinalização. A Rua 1001, do trecho da Avenida Brasil até a Avenida Lagoa, ela está para trânsito apenas de moradores, ela está interditada. E do trecho da Avenida Lagoa até a Avenida Atlântica, a Rua 1001, ela está interditada, porque ali o maquinário está fazendo o rompimento do asfalto para passar as galerias da macrodrenagem, que vai ligar da tubulação da Avenida Atlântica até o Canal do Marambaia. No trecho atual da obra já foi executada a nova caixa junto à galeria da Avenida Atlântica e a ligação com a galeria da macrodrenagem. Agora iniciam os trabalhos de ligação do sistema com as galerias em direção à Rua 1001 até o Canal do Marambaia. Esta fase da obra tem prazo de 30 dias, sendo iniciada na última semana. Tá certo. São as obras, né? O progresso exige que isso aconteça. A gente continua conversando sobre a Avenida Atlântica. Agora, para você que está em casa, a Bianca Robles está aqui na tela da TVC, está aí ao vivo, direto da Avenida Atlântica. Vamos lá, continua com a informação. Informamos aqui a interdição e agora a informação sobre a rede de gás. É isso, Bianca? Exatamente, Saul. Estou em outro ponto agora, né, da Avenida Atlântica, aqui próximo da Rua 3.900, porque aqui vai começar a obra de implantação de uma rede de gás canalizada aqui na Avenida Atlântica, né, aqui em Balneário Camboriú, onde está sendo feita a obra de reurbanização da Orla. Essa canalização desse gás vai ser ligada depois com a obra que já está feita da Orla, né, a nova Orla, onde já está tudo feito, vai ser religado após, para que os quiosques e também os pontos de milho façam o uso desse gás canalizado. Vão ser, neste primeiro momento, cerca de 550 metros de rede implantada. Essa implantação vai acontecer através ali da pista da esquerda, junto com um bordo ali do meio-fio. Então, a Avenida Atlântica aqui nesse trecho vai estar funcionando também em meia pista. E claro, né, os motoristas devem ter sempre atenção por passar por este caminho, porque vai estar sinalizado, mas a gente sabe que causa ali um pouquinho de trânsito, estando ali a pista, então, né, o trânsito funcionando em meia pista. Já que estamos falando também sobre o trânsito, Saúl, está acontecendo aqui em Balneário Camboriú também uma manifestação, né, uma carreata dos motoristas de aplicativo contra o PL 152. Este PL ele regulariza o trabalho dos motoristas por aplicativo, definindo como autônomos, sem vínculo empregatício e com natureza civil. O que gera o protesto seria a falta do piso de remuneração clara por km tempo para o transporte de passageiros, propondo uma taxa média de 30% para a plataforma. O que gera também o texto, né, ele resgata a possibilidade da remuneração por hora trabalhada, cerca ali de R$14. Mas os motoristas relatam que as garantias de ganhos mínimos focam mais em entregas do que em passageiros. Então eles fazem essa manifestação que já passou pela Avenida Brasil e também agora aqui no início da Avenida Atlântica, aqui próximo da Barra Sul, em protesto então a este PL, a regularização dos motoristas de aplicativo. Saúl.
Olha, as reivindicações, a gente sabia que uma hora essas plataformas seriam peitadas por esses motoristas. Só que as plataformas não obrigam motoristas a trabalharem, né? O cara vai lá espontaneamente, aceita se sujeitar às regras da plataforma e agora, pelo menos, as pessoas, os motoristas de aplicativo, estão tentando fazer com que mude a situação e a negociação. Só que teve muita gente que foi salva, eu me lembro na pandemia, principalmente por essas plataformas. Tinha muita gente na manifestação, Bianca? Olha, eram diversos carros realmente fazendo essa carreata, passando aqui, diversos deles, né, como a gente mostrou nas imagens, estavam ali, denominadas ali todas, né, as especificações no carro, fazendo protesto contra a PL. Era realmente um trânsito grande ali de veículos que estavam fazendo essa carreata, Saul. Tá certo, Bianca Robles, muito obrigado pelas informações. Você sempre ligada, sempre atrás da notícia para o nosso telespectador. Aliás, você que está em casa é o motivo principal da Bianca estar em várias partes da cidade. Não só a Bianca, também como a Élica em Camboriú, a Bianca aqui em Balneário e toda a nossa equipe de jornalismo. Bianca, muito obrigado, uma boa terça-feira para você. Muito obrigado, Saul, uma boa terça-feira a todos e até amanhã. Tá certo, obrigado. A gente faz o intervalo, depois do intervalo a Univale recruta pacientes pré-diabéticos para uma pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde. E a ABC Trânsito intensifica a fiscalização de carros abandonados e também a previsão do tempo.